Cara, como é desagradável a gente ter que engolir coisas que a gente não aceita, que a gente não acredita, né? Que a gente não enxerga. Boa parte da física para mim foi assim, desagradável. Eu aprendia, mas eu não acreditava no que o cara me falava. E às vezes só passava a acreditar depois que o sujeito, depois que eu mesmo tinha ido atrás e confirmado de formas diferentes aquilo que o professor me contava. Porra, a gente nunca viu um campo magnético, cara. O máximo que tu talvez tenha chegado próximo do campo magnético foi pegar um ímã e colocar ele próximo de ferro em pó. É muito legal ver como as partículas de ferro se mexem quando tu mexe um ímã. Se um dia tu puder fazer isso, cara, vale muito a pena. Pegar uma folha de papel, qualquer folha de papel, ferro em pó, joga em cima da folha de papel, pega um ímã desse que tem na tua casa lá e bota embaixo da folha de papel. Cara, quando tu mexe o ímã, tu vê os ferrinhos se curvando e se empilhando em linhas muito fininhas, as linhas de campo magnético que a gente aprendeu a representar. Mas, poxa, dizer que nós estamos embebidos em um campo magnético, cadê? A Terra gera campo magnético. Se eu não tenho uma bússola para confirmar isso, eu não faço algum experimento em laboratório para detectar esse campo magnético, é uma coisa que dizer que nada. O campo magnético não existe, essa merda. Aliás, a gente comentei, né, que tem cara que diz que o campo magnético não existe, né, cientista fantástico. Já te comentei isso? Que viagem, né? Eu não sei se eu deveria comentar isso, mas é que eu não resisto. Eu prefiro a verdade que possa te dar dor de cabeça do que a mentira que vai te fazer bem. Se isso aqui é uma carga elétrica, ela está parada aqui, ela está gerando campo magnético? Não, acabamos de corrigir uma questão que falava disso, né? Eu tenho uma bússola, olha só que legal. Eu tenho uma bússola, está muito grande essa carga elétrica, tem uma carga elétrica menor aqui, essa borrachinha aqui, bem metida. Olha a carga elétrica positiva. Está parada. Ela gera campo magnético? Uma bússola. A bússola deixaria de apontar para o norte? Não, né? E é engraçado, tu vê que coincidência, a moça tem uma bússola também hoje. E está na frente dela a bússola dela. A minha bússola está comigo. A dela está com ela. Eu vou pegar uma carga elétrica e vou botar aqui, ó, que bela bússola. Que belo dia. E eu passo caminhando com a minha carga elétrica e com a minha bússola. Do lado da bússola dela. A minha bússola vai deixar de apontar para o norte? Não, né? A minha bússola vai apontar para o norte, porque a carga elétrica que está do lado da minha bússola não se mexe em relação a ela. Portanto, essa carga não gera campo magnético na minha bússola, concorda comigo? Mas engraçado, quando eu passar com essa carga elétrica pelo lado da bússola dela, a bússola dela vai se destrambelhar, né? Concorda comigo? Porque essa carga está em movimento para a bússola dela. Para a bússola dela está gerando campo magnético. Mas que merda é essa? No mesmo local, as duas bússolas estão no mesmo local. A mesma situação, como pode uma bússola medir campo magnético e a outra não? Que merda é essa? O campo magnético não é um vetor? Ele não deveria existir naquele local, naquele momento? Parece que a física ainda não está bem escrita, né? Tem coisas na física que ainda não estão bem resolvidas. O Weber, lembra o Weber, aquele que falava que tem pequenos ímãs elementares na estrutura? Ele, quando avançou nos seus estudos de eletromagnetismo, ele criou um eletromagnetismo próprio, chamado de eletromagnetismo de Weber. E nesse eletromagnetismo ele não usa a ideia de campo magnético em nenhum momento. Ele só usa a ideia de campo elétrico para explicar as coisas. Tu vê que em viagem, né, é possível que alguns de vocês, ao serem mordidos pelo bichinho das exatas e não resistirem a fazer alguma faculdade exata, tenham que voltar a refletir sobre isso. Campo magnético é considerado por muitos cientistas algo fictício que a gente usa para explicar uns fenômenos que a gente ainda não entende muito bem. E essa ideia fictícia funciona muito bem. Tal e qual força centrífuga. Que embora não exista uma explicação, né, para a força centrífuga existir, dependendo do referencial é a única maneira que a gente tem para explicar um fenômeno. Que viagem, né? Então tu vê na faculdade, cara, quando me explicaram isso eu fiquei bem chateado. Porra, me ensinaram a calcular campo magnético, o escambau, e de repente me colocam uma dúvida na mente. Talvez campo magnético não exista. Talvez seja só uma ideia boa para explicar fenômenos que a gente não conhece bem ainda. Que viagem, né? Mas vamos fingir que a gente não teve essa conversa. Vou te ensinar o que é fluxo magnético. Não, esquece o fluxo magnético. Vou pensar que é um rio. Tá vendo isso aqui? Ó, a água está aqui. A água está batendo aí. Cuidado para não ficar afogado, hein, meu querido? Está bem perto da tua boca já.
e o rio flui para lá. Cara, mas é um rio tão perfeito e tão organizado que as moléculas de água desse rio, elas só andam em linha reta para lá. Não tem turbulência. Sabe quando forma um redemoinho próximo das sapatas de uma ponte? Não tem. Esse rio não. Esse rio que eu acabei de criar aqui na nossa mente, ele é um rio perfeito. As moléculas de água andam perfeitamente em linha reta para lá. Que rio, que belo rio. Bambolê. Bambolê já viu, né? Bambolê. Todo mundo já brincou com bambolê. Peguei o bambolê e vou mergulhar o bambolê no rio. Tu aceitas que dependendo de como eu fizer, vai passar mais ou menos água por dentro do bambolê? Bem palpável, né? Rio, água indo para lá e bambolê. Mergulhei o bambolê assim, ó, na água do rio. Quanto de água vai passar por dentro do bambolê? Poderia pensar, né, em pi ao quadrado na área, né? Mas o que eu falei sobre a direção que as partículas de água se deslocam? Retinhas assim, né? E eu não coloquei o bambolê assim na água para que a água flua por dentro do bambolê só se alguma partícula fizesse um zigue-zague, né? As minhas partículas de água não fazem zigue-zague, lembra? Tu aceitas que se eu mergulhar o bambolê nessa posição, o fluxo de água através do bambolê é zero? Mas aceitas que se eu mergulhasse o bambolê nessa posição, o fluxo de água seria máximo? E aceitas que girando um bambolê eu vou diminuindo o fluxo de água que eu atravesso? Cara, isso é palpável. Todos nós já pegamos um bambolê na mão. Todos nós já vimos as águas do rio correr. Cara, como isto é óbvio, como é honesto. Aumentando o tamanho do bambolê, que foi mergulhado assim, ó, perpendicular ao fluxo de água. Aumentando o bambolê, passa mais ou menos água pelo bambolê? Mais. Aumentando a correnteza do rio, passa mais ou menos água pelo bambolê? Mais. Porra, como é óbvio isso, cara? Por que eu estou te ensinando isso? Uma coisa tão idiota e tão óbvia. Só porque todas essas ideias palpáveis e não abstratas correspondem à mesma ideia bizarra que eu vou te empurrar a boca abaixo agora. O rio era uma piada, não existe rio nenhum. Na verdade, o que existe é um ímã em forma de ferradura, aquele Polo Norte e Polo Sul. E o rio ao qual eu me referia, na verdade, era uma analogia tosca para o fluxo, para o campo magnético. Como nós não vemos campo magnético, e alguns até dizem que essa ideia nem existe, é uma ideia extremamente abstrata. Mas eu posso fingir que isso é um campo magnético, um rio de linhas de campo, nada demais. Não vai ser um bambolê que eu vou colocar ali, vai ser uma espira. Eu vou pegar uma espira e vou mergulhar essa espira dentro deste campo magnético. Esse campo magnético tem um certo valor, um certo módulo. A minha espira tem uma certa área, assim como o bambolê, uma certa área A. Vocês devem aceitar que o fluxo magnético, ou seja, a quantidade de campo magnético que atravessa uma espira, quando eu a mergulho no campo magnético, vai depender do fluxo, do valor do campo magnético, que seria a correnteza do rio. Quanto mais caudaloso fosse o rio, maior a intensidade do campo magnético equivalente. Vocês me disseram que quanto maior a área do bambolê mergulhado no rio, maior o fluxo de água através dele, né? Aceitável então, quanto maior a área da espira, mais campo magnético flui por dentro dela? Aceitável, né? Mas o ângulo entre a espira e o campo magnético também era importante, né? Mostrei a vocês que se a espira estivesse colocada nessa posição, seria fluxo máximo, né? E nessa posição seria fluxo zero, beleza? Só que nós não vamos medir o ângulo entre a espira e o campo magnético. Nós vamos medir o ângulo de uma reta normal à espira. Então deixa eu pegar aqui a nossa espira. Olha que bonitinha essa espira. Pode ser quadrada, professor? Pode ser quadrada a espira. Fluxo máximo ou mínimo? Máximo, fluxo mínimo. Eu vou pegar um vetor que é perpendicular à espira para medir o ângulo
da espira com o campo magnético. Quando o fluxo é máximo, que é esse caso, qual é o ângulo entre o vetor da espira e o vetor campo magnético? 0. E quando o fluxo é mínimo? 90 graus, né? Qual é a função trigonométrica que no 0 dá o valor máximo e que no 90 dá o valor mínimo? Cosseno, né? Cosseno de 0 dá 1 e cosseno de 90 dá 0, né? Certo? Cara, seria natural colocar seno se eu estivesse medindo o ângulo da espira com o campo magnético, mas nós usamos como referência uma reta normal à espira. Isso é que fez o cosseno brotar ali, não o seno. Então tu vê, ó, a ideia de fluxo magnético, com essa comparação tosca do rio, ela fica muito palpável. Quanto mais forte o ímã, mais fluxo magnético atravessa a coisa. Quanto maior a área da coisa, mais fluxo magnético. E o ângulo entre a área, a reta normal à área e o vetor magnético também interfere, assim como a inclinação do bambolê mergulhado no rio. Então tu vê, a partir da próxima aula nós vamos continuar essa ideia de fluxo magnético. Campo magnético é Tesla, certo? E área é metro quadrado. Essa vai ser a unidade do fluxo magnético, Tesla metro quadrado. Na próxima aula a gente continua essa ideia. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Estou esperando vocês no estudo orientado nos livros. O Weber, assim, eu não sou especialista em magnetismo de Weber, eu dei uma olhada por cima, fiquei encantado. E não tive ainda tempo de me dedicar, mas eu quero poder estudar isso melhor. O Weber ele fala o seguinte, ó, se eu tenho cargas elétricas girando de uma certa forma aqui, essas cargas elétricas estimularão o mesmo tipo de movimento em cargas elétricas soltas para girarem. Então ele diz que, na verdade, o movimento de cargas elétricas estimula um movimento de cargas elétricas similar nas proximidades. Como ele enxergou essa comparação da analogia, ele não precisa explicar, não, cargas elétricas em movimento geram um campo magnético, que se tiver outras cargas também vão ficar em movimento devido à presença do campo magnético. Ou seja, seria tudo por carga elétrica, tudo por campo elétrico. Ele não precisa de um vetor criado, chamado vetor magnético, para explicar os fenômenos. Eles obtêm os mesmos resultados do eletromagnetismo de Maxwell, sem usar a ideia de campo magnético. Certo? Ou seja, sempre que a gente consegue fazer as mesmas explicações usando menos ferramentas, de uma forma mais simples, teoricamente a teoria é melhor. Né? A física cansou de ignorar teorias mais complexas porque elas foram substituídas por teorias mais simples que explicavam igual. Então é possível daqui a muito tempo, porque tem muita politicagem no meio acadêmico, né? Então tu imagina um cara que é doutor em magnetismo de Maxwell, de repente ele vê o doutorado dele por água abaixo porque ele estava estudando uma coisa que é fictícia. Então isso os doutores não vão aceitar, né? Mas existe muitas pessoas já defendendo que precisamos reformular essa parte da física também. Certo? Loucura, né, cara? Muito doido. Isso me deixou extremamente chateado quando eu descobri. Tardiamente.